2018 foi criada uma lei que permitiu a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta de cannabis para fins medicinais, nomeadamente a sua prescrição e a dispensa em farmácia. No entanto, ainda existem várias questões sobre a sua utilização, nomeadamente tanto na comunidade médica como na sociedade a este tipo de terapêutica. Por isso, hoje temos connosco a doutora Ana Rita Andrade, médica de Medicina Geral e Familiar, fundadora da Cannab Clínica, uma clínica pioneira na terapêutica com base na planta da cannabis. Vamos desconstruir os mitos e os tabus associados a esta substância e como pode ser o futuro do tratamento de algumas doenças que vemos atualmente. Olá, bom dia, ou boa tarde, já passa do meio-dia, acho. Estou aqui com a doutora Ana Rita Andrade. Vamos falar um bocado sobre cannabis e o seu uso medicinal. E eu sou o Gonçalo, ainda não me tinha apresentado, sou aluno de terceiro ano daqui da faculdade. E pronto, acho que não vale a pena também fazermos muito mais de introdução e passar às perguntas que eu realmente tenho interesse em tirar disto. Para começar, o que é a cannabis para os mais desentendidos e como é que atua no organismo? Ok. Cannabis é uma planta. Esta planta tem mais de 400 e tal constituintes, entre eles canabinoides, terpenoides e flavonoides. Nós conhecemos alguns dos canabinoides, mais de 150 canabinoides estão identificados, também os terpenoides e os flavonoides estão identificados. Como é que ela atua no organismo? Ora bem, os canabinoides, que são os princípios ativos da planta da Cannabis sativa L, atuam sobre um sistema designado por sistema endocannabinoide, que é um sistema endógeno que nós temos no nosso organismo, constituído por receptores de canabinoides, enzimas metabolizadoras e outros receptores que não são receptores de canabinoides. Portanto, os canabinoides vão atuar ao nível dos receptores de canabinoides, das enzimas que degradam ou sintetizam canabinoides ou endocannabinoides, porque nós produzimos endocannabinoides a nível do nosso organismo, e nós encontramos este sistema distribuído por todo o organismo. Podemos ser mais específicos e dizer que os receptores CB1 estão mais amplamente distribuídos pelo sistema nervoso central, enquanto que os receptores CB2 estão mais amplamente distribuídos por órgãos linfóides, como o baço, medula óssea, intestino e entre outros órgãos a nível da periferia. Os CB1 são mais localizados a nível central. Mas existem receptores de endocannabinoides CB1 e CB2 espalhados pelo corpo, de uma forma mais concentrada, CB1 no sistema nervoso central e CB2 a nível da periferia. Pronto, em relação também ao seu uso e o que eu também tinha interesse em saber é como é que foi descoberto que todo este uso dos canabinoides e da cannabis, neste caso, como é que poderia ter algum uso terapêutico? A conclusão é que se chegou para se perceber que tem algum potencial como terapia. Ora bem, a investigação na área da cannabis e dos canabinoides e endocannabinoides tem tido um boom nos últimos 10 anos. A curva de crescimento dos ensaios clínicos e pré-clínicos, clínicos não tanto, mas pelo menos os pré-clínicos têm sido uma curva em J, uma curva exponencial. Para já existem muitos ensaios pré-clínicos, isso sim, em muitas patologias, em muitas tentativas de perceber se atua noutras patologias, mas já existem pelo menos 6 indicações terapêuticas aprovadas pelo Infarmed, na deliberação 11/2019. Posso saber quais são? Qual é que é o uso que a Infarmed já dá para o uso da cannabis? O Infarmed dá uso da cannabis ao nível da dor crónica, oncológica e não oncológica refratária a outros tipos de terapêutica, síndrome de Tourette, espasticidade associada a lesões do sistema nervoso central, tem também a epilepsia está contemplada, apesar de nós ainda não termos nenhum produto no mercado aprovado para a epilepsia, síndrome de Tourette, como já disse, náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, e penso que estão todos, acho que não me está a faltar nenhum.
uma questão ainda dentro disto. Mas o uso da cannabis nestas patologias é sempre fumada? Ou... Não, ora bem, é assim, isto é um bocado controverso, porque a nível do mercado farmacêutico existem 2 produtos comercializados a nível das farmácias. Um deles é o Nabiximol, sob o nome comercial de Sativex, e o outro é a flor seca de THC 18%, que é da farmacêutica Tilray. O Nabiximol, o Sativex, só tem uma única indicação terapêutica, que é a espasticidade associada à esclerose múltipla, e nesses casos a prescrição é on-label. Para a preparação e substâncias a nível da planta da cannabis, onde se enquadra a flor de THC, a flor seca de THC 18%, que não é considerada um medicamento, mas sim uma preparação ou substância à base da planta da cannabis, já tem outras indicações que não são off-label, são exatamente on-label, mas que não são, porque o Sativex está especificamente associado à espasticidade não de lesões do sistema nervoso central, mas apenas de uma patologia que é a esclerose múltipla. Fora da esclerose múltipla é utilizado off-label. Existem muitas doenças do sistema nervoso central que podem dar espasticidade. Não é necessariamente só a esclerose múltipla, mas a indicação on-label do Nabiximol é na espasticidade associada à esclerose múltipla. No entanto, a flor seca tem uma indicação que é espasticidade e rigidez muscular associadas a lesões do sistema nervoso central. Pronto, e aqui sim já é uma indicação mais abrangente, porque não está só direcionada à esclerose múltipla, mas sim a todas as patologias que possam ter como consequência a espasticidade muscular. Então, só uma pequena intervenção aqui também acaba por ser uma curiosidade. A doutora referiu como segundo medicamento aprovado que era THC 18%, a folha seca. Eu, do pouco que sei, sempre tive a ideia do que me falavam é que nós tínhamos, dentro dos vários princípios ativos, tanto o CBD como o THC, e que o THC não era tanto visto ou tanto usado como fins medicinais ou uso terapêutico. Não acaba por ser o CBD que é mais usado, tipo, dentro da cannabis? Ou a própria THC também pode ter algum uso terapêutico? É isso que eu também não sabia, gostava de saber. Isto é a minha opinião. O CBD começou a ficar muito famoso por uma questão de leis e políticas, digamos assim. O CBD era vendido nas lojas de rua como para uso oral. Depois, entretanto, houve uma proibição. Quando diz uso oral, é fumado? Não, o uso oral é sublingual, é em óleos sublinguais. Mas existem várias preparações, desde comestíveis, pastilhas elásticas, óleos e flores também secas da planta do cânhamo, que não contém THC ou contém uma percentagem mínima de THC regulada pela lei, que é 0,2. Isso é considerado uma planta de cânhamo. Acima dos 0,2 já é considerada uma planta de cannabis que está dentro da lei das substâncias despenalizadas, criminalizadas. Exato. Portanto, o que eu penso que aconteceu é que houve uma grande aquisição do mercado em relação ao THC, porque podia ser disponibilizado, não era uma substância proibida, como é o caso do THC, que é uma substância proibida. Portanto, o CBD foi disponibilizado de forma mais eficaz, digamos assim, não como medicamento, mas como suplemento alimentar, e era vendido amplamente em várias lojas que nem sequer eram farmácias, em várias lojas de rua, era vendido amplamente. O THC, por ser uma substância narcótica controlada e criminalizada, tem mais dificuldade na venda. Exato. Porque não se pode vender, é ilegal a venda desta substância em lojas de rua, como por exemplo acontecia com o THC, com o CBD. Atualmente já não acontece, porque o Infarmed retirou o CBD para uso cosmético,
porque inicialmente era para uso oral, os óleos, depois para contornar esta lei ficou para uso externo, ou seja, para uso cosmético apenas, mas agora o Infarmed veio dizer que nem o uso cosmético pode ser usado para vender CBD. Ok, Portanto, neste momento, não é que o THC não tenha efeitos terapêuticos, aliás, o THC associado ao CBD são os que têm os efeitos terapêuticos mais eficazes, mais promissores, sim senhor. Ok, não sabia. É mais promissores porque o CBD vai potenciar o efeito do THC e o THC o efeito do CBD. Isso chama-se efeito entourage. Okay. Portanto, quando adicionamos os dois e ainda outros canabinoides, o efeito é superior com doses mais baixas. Ok. Atualmente, soube que a doutora trabalha numa clínica que utiliza a cannabis como recurso, e eu queria saber um bocadinho mais sobre todo este processo e todo este trabalho dentro da clínica, o que é feito e tudo mais. Ora bem, a clínica começou como uma clínica de aconselhamento, porque nós sabíamos que havia muita gente a usar o CBD em óleos para tratar patologias em crianças, por exemplo, com epilepsias refratárias, outras pessoas com dor. Sabíamos que havia muita gente que estava a usar CBD sem acompanhamento médico. Então a clínica começou inicialmente por ser uma clínica de aconselhamento. Okay. Mas entretanto nós começamos a ver que as dúvidas dos utentes tinham necessidade de uma orientação sobre onde comprar, qual o melhor óleo, quais os óleos mais eficazes, por exemplo. Nós tentamos explicar que o que existe no mercado farmacêutico é considerado um medicamento e o que existe no mercado europeu e ainda algum no mercado português não é considerado medicamento. Mas pronto, a partir daí a clínica começou a crescer no sentido de tentar ajudar as pessoas que procuram este tratamento, ou se têm ou não indicação para fazer este tratamento, porque há muita gente que tem dúvidas, que tem digamos que é um tema que está agora na moda, claro. E toda a gente quer saber um bocadinho sobre cannabis medicinal e há muitos doentes que não têm indicação para fazer. Portanto, a clínica começou como um aconselhamento e hoje em dia faz acompanhamento de doentes com e sem canabinoides. Ótimo. Outra questão é todo este boom que houve em torno do cannabis, tanto foi bom como também levantou muitos pontos negativos e muitos comentários negativos e opiniões dispersas em torno deste assunto. Em relação a efeitos secundários e possíveis efeitos adversos, ou seja devido ao mau uso, o que é que há a dizer em relação a isso? Ora bem, o que é que há a dizer em relação a isto? A grande parte daquilo que nós sabemos hoje em dia veio do conhecimento sobre o uso recreativo de cannabis e não tanto sobre ensaios clínicos. Portanto, a história da cannabis deve-se muito ao uso recreativo e hoje em dia o conhecimento que nós temos a nível científico, até de caracterização de populações, vem muito do uso recreativo. E os canabinoides têm efeitos adversos, como todos os medicamentos têm efeitos adversos, têm efeitos terapêuticos e têm efeitos adversos, por isso é que devem o médico que os usa deve saber manejá-los de forma eficiente, porque não há uma dose standard para todos os doentes. Todos os medicamentos que estão nas farmácias exigem uma titulação da dose, exatamente como os opioides. Nós até podemos achar que que aquele doente precisa de um opioide numa determinada dose com aquela potência, mas não podemos começar já com o fentanilo. Temos que fazer uma titulação de opioides ou então adicionar outros tratamentos adjuvantes para contrabalançar os efeitos adversos. Na cannabis é a mesma coisa. Nós até podemos achar que a dose terapêutica seria, suponhamos, 10 mg por dia, mas uma pessoa não consegue começar, principalmente naive de canabinoides, se começar a tomar 10 mg por dia, provavelmente vai sentir efeitos adversos
Então é importante contrariar esses efeitos adversos. Os efeitos adversos, apesar de não serem graves e serem autolimitados, podem ser aflitivos, e como efeitos adversos mais preponderantes e mais perigosos temos as ansiedades, ataques de pânico, e isso implica muito na atividade da pessoa. Se estiver a trabalhar, por exemplo, tem que parar de trabalhar. Pode provocar taquicardias, que também dão uma sensação de ansiedade. Portanto, esses sintomas, se acontecerem, levam a uma descontinuação do tratamento também. Não ganhamos aqui vantagem em continuar com os canabinoides. Portanto, o tratamento tem que ser feito e ir fazendo uma titulação de lenta. O slogan é sempre Start Low and Go Slow. Sim, o slogan é esse. Pronto, isto também é uma prática que ainda não tem muito tempo, como já foi falado ao longo do podcast, mas há alguma evidência já que nos apoia ou refira efeitos a longo prazo e não estes pequenos efeitos a curto prazo e durante o uso, ou seja, algum tipo de marca que mesmo depois de se deixar de tomar ou ter qualquer tipo de uso de cannabis possa acontecer a longo prazo? Ora bem, aquilo que nós sabemos dos efeitos a longo prazo dentro da área científica é muito pouca, mas sabemos que, por exemplo, efeitos a longo prazo, um consumo crónico de cannabis pode ocorrer sintomas de psicose aguda, que são autolimitados e sem necessidade de medicação antipsicótica, mas também pode acontecer em pessoas predispostas para doenças psicóticas, como a esquizofrenia, adquirir essa patologia devido ao uso de canabinoides. Isto pode ser uma consequência a longo prazo, mas as consequências a longo prazo estão mais relacionadas com o uso de canabinoides em si. É o síndrome da dinamia. Se houver um consumo exagerado e intoxicante diário, pode levar a um síndrome de adinamia, que pode ser confundido com uma depressão, exatamente. Ou então um síndrome de hiperemese por canabinoides, quando há um uso abusivo de THC, pode levar a vómitos cíclicos, que têm uma característica que melhoram com banhos quentes. Ok. Isto é uma característica do síndrome de hiperemese por canabinoides. As pessoas tendem a fazer banhos quentes para aliviar estes sintomas. Estes são os principais efeitos adversos a longo prazo, mas com o uso, lá está, aquilo que nós sabemos é do uso recreativo, não tanto da ciência, porque não temos estudos a longo prazo com estes medicamentos, mas aquilo que percebemos do uso recreativo é que poderá originar síndromes de adinamia e síndromes de hiperemese por canabinoides. Outro tópico que eu gostava também de abordar, e já foi de certa forma referido, é o uso nos cuidados paliativos, porque a doutora falou que pode ser usado em dores crónicas e a nível também oncológico, e eu gostava aí que a doutora nos explicasse o porquê deste uso então nos cuidados paliativos e como é que é todo este uso e o acompanhamento que se faz nestes pacientes. Ora bem, o uso em cuidados paliativos ainda não está a 100% aprovado. O que está aprovado é para tratamento de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia que sejam refratários aos tratamentos convencionais, ou seja, antieméticos, antidepressivos, antipsicóticos, têm que ser refratários. Tudo isso, e só depois é que poderemos pôr a cannabis. Nos cuidados paliativos existem uma série de patologias que são diferentes das agudas, não é? Por exemplo, as náuseas e vômitos poderão não ser induzidos por quimioterapia, mas ter outras etiologias, e isso ainda não está a 100% estudado. Mas aquilo que já se sabe é que parece ter evidência e serem seguros e eficazes no tratamento de sintomas em doentes com cuidados paliativos, tanto na dor oncológica, uma vez que é multifatorial, pode ser útil como tratamento adjuvante, melhora a qualidade de vida do doente, porque ao melhorar a dor, ao melhorar as náuseas e os vômitos, acaba por melhorar a qualidade de vida do doente, mas também em termos de escalas psiquiátricas, de ansiedades e depressões, vemos uma melhoria. Não sabemos se é dos efeitos agudos
ou efeitos crónicos, porque para algumas doenças psiquiátricas parece simular um pouco os efeitos agudos, mas não ter efeitos no tratamento da doença a longo prazo. E nestes casos, pelo menos o efeito agudo de acalmar as náuseas e os vômitos, diminuir a dor e ganhar qualidade de vida também a nível emocional, pode ser de facto uma possibilidade que deve ainda ser mais investigada e mais estudada, que é o questão de casos clínicos para sair. Para lá se caminha, então. E esperemos que sim, esperemos que sim. Já que para lá se caminha, também gostava de falar um bocado de toda esta regulamentação que anda em torno do uso da cannabis e o que é que a doutora tem como opinião em relação à evolução do uso, e não só a nível de legislação, mas também a nível clínico dos possíveis usos que terá no futuro. Ora bem, a lei da cannabis eu penso que não está mal feita, eu acho que está bem feita. Tenho uma ou duas coisas a apontar, mas pronto, penso que está bem feita. Uma das coisas que tenho a apontar na lei da cannabis, por exemplo, foi o facto de não poderem, das farmácias comunitárias não poderem ter estoque. Ok, não podem ter estoque, mas demoram 48 horas em dias úteis a entregar o produto à farmácia, porque só existe uma distribuidora. Pronto, isso acaba por condicionar um pouco o acesso ao medicamento. Depois, outra coisa é ser usada. Eu compreendo que não existam evidências suficientes que suportem o uso como primeira ou segunda linha, mas aquilo que eu tenho visto da minha prática clínica e dos outros colegas e da opinião de outros colegas que também têm usado opioides, é que ser uma última linha terapêutica depois de tratamentos invasivos não faz assim tanto sentido. Primeiro, faz mais sentido clínico usarmos uma terapêutica que não seja invasiva e que seja mais segura, do que primeiro tentarmos terapêuticas invasivas e só por último tentar esta terapêutica não invasiva. Portanto, o que eu tenho visto é que muitos colegas meus também acabam por prescrever os medicamentos off-label. Por exemplo, o Sativex não está disponível para crianças, mas já vi neuropediatras a receitarem Sativex para crianças. Usam a prescrição off-label, porque o juízo clínico prevalece sempre. Claro. Usam a prescrição off-label, mas vê-se que os médicos cada vez têm mais conhecimento sobre canabinoides e que estão dispostos a usar a cannabis, e eu penso que a lei está bem feita. Só tenho pena de não ser comparticipado. Ainda não são comparticipados e os produtos que existem no mercado são caros. São caros e são em grande quantidade, digamos assim. Nós não temos, por exemplo, nós temos caixas de 20 comprimidos ou 14 comprimidos para fazer um início terapêutico ou fazer um tratamento agudo, e depois temos caixas de 60 para tratamentos crónicos. Aqui o que nós temos é uma caixa de flores com 15 gramas. Imagino que o doente não está bem com aquelas 15 gramas, com aquela flor, vai usar um bocadinho, nem uma grama vai usar, e as outras 15 gramas vão ficar paradas. Se calhar devíamos ter preparações mais pequenas, de 1 grama ou 5 gramas, pelo menos para uma titulação da dose, ver se a pessoa se adequava a isso, porque cada saco de 15 gramas são 150 euros. Pronto, isto pode ser um encargo bastante grande para a maioria das famílias portuguesas. E se não se der bem com a medicação, acaba por ficar ali muito dinheiro e tratamento empatado, sim. Pronto, só uma chega final. Eu gostava de saber a opinião da doutora no uso recreativo da cannabis. E é uma coisa que, de certa forma, é ilegal, não é? Ou pelo menos foi despenalizado, mas que, de qualquer forma, acontece, é algo que se sabe que acontece, e eu gostava de saber o que é que a doutora tem a dizer acerca deste assunto. Ora bem, eu gostava de
Eu gostava, esse é um projeto que eu tenho ainda na minha cabeça, mas eu gostava de conseguir caracterizar a população portuguesa que consome cannabis recreativamente e saber se por acaso esse consumo recreativo não é para tratamento de algum sintoma, porque muitas vezes as pessoas usam para tratamento de insónias, por exemplo, de ansiedades. Se não estão a usar para... Eu gostava de tentar caracterizar um bocadinho melhor a população, mas aquilo que nós sabemos da população americana, por exemplo, é que existe um consumo crónico diário a partir dos 18 anos, 17, 18 anos, ou 21, que lá é a idade adulta, a partir dos 21, até aos 45, e depois deixam de consumir cannabis. No consumo recreativo existe uma fase, mas depois o consumo começa a baixar porque as pessoas suspendem o consumo. Não é um consumo que dura a vida toda. Pronto, é esta a ideia que nós temos, é que há ali uma fase da vida entre os 20 e os 45, mais ou menos, em que existe um consumo recreativo, quase diário, mas depois a partir dos 45 esse consumo começa a diminuir e o número de pessoas que consomem recreativamente é muito, muito menor. Pronto, é isto que sabemos. Em Portugal ainda não temos dados estatísticos suficientes para conseguir. Também um bocado por todo o estigma à volta disto e todo o tabu. Mas pronto, é isto. Muito obrigado. Acho que foi bastante esclarecedor. Obrigada, eu. Obrigado, doutora Rita. Obrigada.